Então, meus amores, boa tarde. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, tá bom? Então, hoje é dia 28/7/2021, tá bom? Então, estaremos aqui, para apresentar a nossa aula de Português e História. Então, hoje nossa aula vai ser sobre os relógios, certo? As diversidades de relógios. E também vai ter uma leiturinha para vocês lerem e fazer a interpretação dessa leitura, tá bom? Então, o que é que você vai fazer? Você, na leitura, vai dizer qual vai ser o título do livro, o nome do autor, certo? O que aconteceu quando o relógio despertou, quais lugares que o relógio procurou a hora, para quem o relógio perguntou sobre a hora e quem ajudou o relógio a encontrar a hora, certo? Então, essas vai ser umas das perguntas que vocês vão responder. E o título da nossa leitura é O Relógio que Perdeu a Hora, certo? O autor é Flávia, certo? E também vai ter quem escreveu esse livrinho. Então, é de extrema importância que vocês leiam e interajam respondendo no caderninho de português de vocês. E observando também as figuras do relógio, as diferenças que vai estar aí exposta para vocês. Porque vai existir vários tipos de relógio, como o analógico, que é o de ponteiros, o digital, certo? E entre outros que vocês vão ver, certo? Então, eu espero que vocês prestem bem atenção. E também vai pedir para você confeccionar o seu relógio, tá bom? Então, vou mostrar aqui a vocês, ó. Eu peguei aqui um pedacinho de papelão, certo? Como eu tinha para imprimir, mas vocês têm no livro de matemática o estilo do relógio, você pode pegar lá e colar no papelão, colocar a numeração do jeito que está aqui, ó. Os ponteiros, vai ter tudo lá no livrinho de matemática, na parte de trás, certo? Na última página. Vocês vão fazer isso daí, confeccionar para aprender a hora, certo? Se você tiver um pratinho velho, descartável, você coloca. Se não tiver, usa o papelão mesmo, como tia fez, certo? Para você confeccionar e aprender sobre a hora, tá bom? Essa vai ser a nossa aula de português. Então, vou colocar o link da história do relógio e vocês vão ler e vai responder as questões que eu estarei colocando no nosso grupo, tá bom? Essa vai ser a nossa aula de português. Nossa aula de história vai ser sobre os marcadores de tempo. Como na nossa aula de português falou também sobre a história do relógio que perdeu a hora, a de história vai ser os marcadores de tempo. Como devemos usar os marcadores de tempo presente na comunidade, como o nosso relógio, certo? Aqui, ó. O nosso relógio que marca o tempo e também o calendário, certo? O calendário é para a gente marcar o tempo. Como eu disse, hoje é dia 28
do 7 de 2021. Então, hoje é dia 28 de julho de 2021. Então, eu estou marcando o tempo com a data, certo? Amanhã, ó, já é um novo dia. Já é dia 29 de julho de 2021. Então, o tempo vai passando a data, ano e mês, certo? Então, por isso que a gente tem que se basear pela hora e pelos dias, ano e mês, certo? E nosso livro de interdisciplinar do segundo ano, ó, lá na página 181, vai falar um pouco também, né, a história de organizar o tempo no calendário indígena, certo? É bem diferente do nossos, que eles se baseiam por este calendário. Olha só como é diferente, certo? Então, eles se programam por esse calendário. Vai ter todo aquele cuidado deles observarem de janeiro a dezembro o que eles podem se programar para fazer. Então, que vocês têm que ler o seguinte, esse pequeno texto que fala sobre o que os indígenas organizam as atividades do dia a dia dele, com base nas mudanças do clima, né, que ele observa ao longo do tempo. Então, eles vão vendo isso e vão se organizando, né, dentro do calendário dele para concluir as suas atividades do dia a dia, certo? Então, você vai responder o número 1 e número 2. Somente isso, na página 181, tá bom? Que vai ser o seguinte, na pergunta do número 1, diz, converse com os colegas de acordo com o texto. Quais são os fenômenos observados pelos indígenas? Então, você vai observar aí, né, que vai ser citado alguns fenômenos para que você possa colocar. Vou citar alguns deles, que é trovões, raios, ventos, movimento das águas, comportamento dos animais, mudanças no céu, entre outras, certo? Então, no número 2 diz, observe o calendário e responda. Na letra A diz, sabendo que os tracinhos cinzas representam a chuva, quais são os meses mais chuvosos? Então, você vai observar nessa figura os que tem os tracinhos cinza e vai colocar o nome deles, porque vai ser os dias chuvosos, certo? Isso é na letra A. E na letra B, diz o seguinte, quais atividades humanas você consegue identificar no calendário? Então, você vai ver aí que eles estão, né, fazendo algumas atividades e vão colocar o que é que eles fazem nessas atividades no calendário. Identificando, vocês vão escrever aí, tá bom? Algumas delas, tá bom? Então, essa é a nossa aula de História, na página 181, no livro Interdisciplinar do segundo ano, tá bom? Então, fique com Deus e tchau, tchau!